Na semana passada, na quarta-feira, eu mostrei a vocês as chamadas relações trigonométricas em um triângulo retângulo, né? Que elas são em três, inicialmente: seno, cosseno e tangente. Todas elas vinculadas aos ângulos agudos de um triângulo retângulo, que por ser retângulo já tem um ângulo de 90 graus. Então, me sobra dois outros ângulos que são menores que 90 graus, os seus valores. E são, no caso, ângulos agudos. E o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto a esse ângulo sobre o valor da hipotenusa. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre o valor da hipotenusa. E a tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que o único valor fixo num triângulo retângulo, nas relações trigonométricas, é a hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, o cateto oposto ou adjacente depende do ângulo que eu estou visualizando, do ângulo que estou enxergando. Então, para cada ângulo, existe um valor diferenciado de um para o outro. Então, eu tenho que estar bem atento numa questão qualquer, em que ângulo eu estou trabalhando, qual ângulo estou trabalhando, que esse ângulo vai definir que elemento eu vou utilizar. Como eu passei aquele exemplo semana passada, ok? Então, por exemplo, na página 91, ela começa um pouquinho bem tranquila a esboçar para vocês esse trabalho. Então, reparem bem. A questão de número 1 fala o seguinte: identifique as medidas dos lados dos triângulos retângulos OAB, OCD e OEF, representados anteriormente, e calcule o que se pede. Na página 91, no início dela, tem uma figura em que você observa três triângulos retângulos, um pequeno, um médio e um maior, e ele quer que você determine os elementos que ele te deu aí. Por exemplo, na letra A, ele fala o seguinte: ele quer que você calcule AB, segmento AB, subsegmento OB. AB, 3, OB, 5. Então, 3 quintos. Aí ele pede segmento CD e OD. CD é 6, OD 10. Então, 6 décimos. Simplificando, lógico, uma fração, 3 quintos. EF e OF. Daria 9 quinzeavos, simplificando 3 quintos. Reparem que, se você observar, os três valores são os mesmos. Todos ficaram igual a 3 quintos. Na letra B, ele pede o segmento OA sobre OB, que é 4 quintos. OC sobre OD, 8 décimos, simplificando 4 quintos. OE sobre OF, simplificando, dá 12 quinzeavos, simplificando 4 quintos. Observem de novo que o elemento foi o mesmo, 4 quintos. E na letra C, AB sobre OA, 3 quartos. CD sobre OC, 6 oitavos, se equivale a 3 quartos. E EF e OE, 9 dozeavos, que 3 quartos. Onde ele quer chegar com relação a isso? Repare que são 3 triângulos retângulos que fazem parte da mesma figura. Independente do tamanho dele, a relação entre os ângulos vai ser a mesma para o triângulo menor, para o triângulo médio e para o triângulo maior. Ela é imutável. O ângulo, ele é o mesmo. Basta, por que é isso? Como é formado um ângulo? Ângulo é a união de duas semirretas na mesma origem. Então, tanto faz um ângulo pequeno como uma abertura menor, como se você prolongar essa abertura, o seu ângulo continua o mesmo. E se ele continua o mesmo, se refere à mesma figura. Ok? Então, página agora 93. Agora o trabalho vinculado a isso mesmo, tá? Repara o seguinte. Na página 93, ele fala o que para você? Ó?
Determine os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos agudos dos triângulos retângulos representados a seguir. Letra A. Tem um triângulo retângulo ABC, segmento AB mede 15, AC 8 e BC 12. 17, quer dizer. Reparem que ele pede seno do ângulo B. Quando ele fala seno do ângulo B, eu vou olhar inicialmente para o ângulo B. Reparem que a hipotenusa, nesse caso, é o 17. Agora, em relação ao ângulo B, eu tenho que achar qual é o cateto oposto a ele. Logicamente, que sobrou vai ser o adjacente. Se você se colocar na frente do ângulo B, em cima dele, e olhar para frente, que segmento você vai ver? Vai ser o 8. Então, o 8 vai ser o cateto oposto e o 15 vai ser o cateto adjacente. Então, o seno do ângulo B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no caso, 8 sobre 17. O cosseno do ângulo B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ficaria 15 sobre 17. E a tangente do ângulo B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 8 sobre 15. Ou seja, eu tenho que saber identificar, em relação a um ângulo qualquer, quem é o seu cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Porque a hipotenusa é um valor fixo. Agora, inverteu. Ele quer agora em relação ao ângulo C. Eu vou ter que achar em relação para C, eu vou ter que achar quem é o oposto a ele e quem é adjacente. No caso, a hipotenusa continua sendo 17. Se você se colocar em cima de C e olhar para frente, que lado você vai enxergar? 15. Então, 15 torna-se o cateto oposto. Então, o seno do ângulo C é 15 sobre 17, que é o oposto sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo C é 8/17, que é adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de C, que é o oposto sobre adjacente, que é o 15 sobre 8, 15 oitavos. Então, reparem que a definição, ela estabelece o que você vai fazer. Então, tem que saber a definição, como eu mostrei a você na transmissão horária na semana passada, gravar a figura que eu tenho para determinar com quem eu estou trabalhando. Outra coisa importante, como seno, cosseno, então a gente geralmente são frações, sempre que for possível, tem que ser simplificadas essas frações. Tá? É quase uma obrigatoriedade. Tem que haver a simplificação dessas frações. Agora a questão 1, letra B. Reparem que agora tem um triângulo DEF, em que, no caso, a hipotenusa é 2 raiz de 5, e tem o ângulo F e o ângulo E. Inicialmente, trabalhando com o ângulo E. Em relação ao ângulo E, se você observar, o cateto oposto é o 4, o adjacente é o 2. Então, o seno de E, no caso, é 4 sobre 2 raiz de 5. Como o 4 e o 2 eles são múltiplos, vou simplificar. Dividir por 2. Então, 2 raiz de 5. Só que se você observar na apostila de número 1, nós trabalhamos a chamada racionalização, melhor dizendo. Que fala o quê? Que eu não posso deixar nenhuma raiz num denominador de uma fração. Então, o que é feito para você mudar isso? Multiplica-se a fração, no caso, numerador e denominador, pelo radical, pela raiz que está no seu denominador. Então, ficaria o que para você? 2 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, multiplica-se, no caso, a fração numerador e denominador por raiz de 5. Então, ficaria o quê? 2 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é igual a 5. Então, ficou 2 raiz de 5 sobre 5. É um processo obrigatório.
Cosseno agora de E, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, ficaria 2 sobre 2 raiz de 5. Simplificando, dividindo por 2 ali, ficaria 1 sobre raiz de 5. Fazendo o mesmo processo, racionalizando, no caso, multiplicando o numerador e denominador por raiz de 5, ficaria, então, 1 raiz de 5, ou só raiz de 5, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é apenas 5. Então, raiz de 5 sobre 5. Por último, a tangente de E. Tangente, no caso, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso, é 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Dá 2. Tá? Próximo agora. Seno de F. O seno de F, no caso, eu tenho que achar o cateto oposto a ele. E, no caso, a hipotenusa que nós temos, né? Então, em relação a F, reparem bem, em relação a F, o 2 é o cateto oposto e o 4 é o cateto adjacente. Então, seno de F é 2 sobre 2 raiz de 5. Dividindo aí, ficaria 1 sobre raiz de 5. Racionalizando, ficaria raiz de 5 sobre 5. Cosseno de F é o cateto, no caso, adjacente sobre hipotenusa.